Estamos de volta e fabricantes de placas de veículos já se preparam para adequar a mudança da nova placa Mercosul. Depois de ser adiada muitas vezes, o novo padrão passa a ser obrigatório em todo o Brasil a partir do dia 31 de janeiro. A nova placa tem um número a menos, ou seja, 3 e 4 letras. Além disso, tem um QR Code no canto. É um código que armazena as informações do fabricante e proprietário. Uma facilidade para o trabalho da polícia e órgãos de trânsito. Elas vão vir na cor branca e com a tarja azul. E terão também a bandeira e a sigla do Brasil. Depois de muita discussão, a nova placa passa a ser obrigatória a partir do dia 31 de janeiro. Aqui em Rio Verde, os fabricantes já se preparam para a mudança. Nós tivemos que adaptar todinho nosso material, que é as máquinas. Inclusive, todos nós estamos esperando para essa semana chegar as máquinas. A mudança foi feita para padronizar e facilitar a identificação dos veículos nos países vizinhos e garantir mais segurança contra falsificação e fraudes. O modelo já é usado na Argentina e no Uruguai. O novo padrão foi um acordo firmado em 2014 entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. A nova placa passa a ser obrigatória para veículos novos ou para os veículos que forem transferidos de município ou estado, ou também em casos de dano. O fundo tem várias camadas aqui que tem a segurança. E aí com isso aí a gente vai, é um projeto nacional que vai inibir a clonagem. A Patrícia já fez o recredenciamento no Detran, toda a documentação está pronta. Agora ela aguarda para poder confeccionar as placas. Agora a gente não vai ter mais o lacre, a gente não vai ter mais a tarjeta, a gente vai ter só a placa. E vamos saber como fica o tempo aqui na região. Camila Castro já está aqui com a gente. Camila, boa tarde para você. Quais são as novidades para a previsão de hoje? Oi, Nayara, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente estava comentando agora há pouco que nem parece que a gente está no verão, né, Nayara? Por causa desse frio que está fazendo por aqui. Realmente, né? Tinha um tempo que a gente não via esse frio, principalmente em janeiro, né? Mas muita gente está gostando e eu também. Pois é, e olha, o tempo permanece fechado nesta terça-feira e a previsão é de pancadas, de chuvas e tempo nublado até quinta-feira. O sol também deve ser tímido aí ao longo do dia, pode ter pequenas aberturas que dão aquela sensação de abafamento. E tá faltando 3 dias aí para o fim de janeiro, as precipitações em algumas regiões registraram um número de chuva aí maior do que o previsto para o mês de janeiro. Vamos para o telão então para a gente acompanhar primeiro como é que ficam, né, esses números aí para todo o estado. Olha só, a máxima aumentou bastante na região sul, em algumas cidades vai a 35 graus nas horas mais quentes do dia. Camila, a gente teve um probleminha técnico no seu microfone, então a gente vai fazer o seguinte, enquanto isso, gente, vamos ver como que é, né, a complicação aí, se realmente tem, quando se faz exercício físico, seja no sol, seja na chuva. Vamos ver. Céu nublado, tempinho mais fresco, aí bate aquela indisposição, mas nada de preguiça, o corpo não pode parar. Tem que fazer atividade física e não é porque o tempo tá fechado que você vai esquecer aquelas velhas recomendações, água e protetor solar. A gente sempre se hidrata antes de sair, né? Passa um cremezinho no rosto e assim, tenta manter um hábito, né? Aproveito que deixo os meus filhos na escola, 6h40, já vem para cá e isso vem se tornando já um hábito, né? E um hábito saudável, acabo também chamando ela, então isso vai ficando uma coisa bacana, né? Algo sustentável, assim. Eu sou muito preguiçosa, né? Aí fica meio termo, tem dia que eu tô mais disposta, indisposta, mas esse friozinho realmente deixa a gente mais preguiçosa. Dizem que praticar exercício acompanhado é mais fácil, já que a boa conversa distrai. E caminhar de mãos dadas, então, é romântico e ainda incentiva o parceiro. A Bia e o Wilson só não se exercitam quando está chovendo. E nos dias nublados, eles começam um pouquinho mais tarde. São 50 minutos colocando a saúde em dia e com muito amor. A gente tem mais disposição, né? Mais fresquinho, né? Bem melhor. Mais animado, você pode vir mais tarde um pouco também, né? Não precisa levantar tão cedo, né? Por conta do sol.
Então tudo isso colabora, contribui, né? É melhor, né? Só incomoda. Esse tempo assim é melhor, é mais próprio. Para quem pula da cama cedinho e já vem se exercitar, é preciso atenção. Tem que começar as atividades de maneira mais leve, alongar o corpo bem devagar. Só depois disso, começar um aquecimento mais pesado. Isso de 15 a 20 minutos. Nosso corpo está muito frio ainda, a gente levanta da cama, está frio, aí o que acontece? Aí se você fazer uma atividade forte logo no início de uma corrida, você pode acabar se lesionando, né? Então é bom fazer um aquecimento, tipo uma caminhada mais rápida, com trote, porque aí durante o exercício você já está aquecendo. Ou então fazer um alongamento mais devagar também. Isso, um alongamento mais tranquilo, né? Que não exige muito da sua musculatura para não se lesionar também. E para quem anda de bicicleta, o tempinho fresco é um alívio. Cansa menos? Sim, cansa bem menos. Porque o calor, né, você soa bem mais. Você prefere esse tempo, então, do que o calor? Prefiro esse tempo. Pedalando ou a pé, o importante é praticar atividade em qualquer época do ano. Para cada época do ano, um treino diferente, né? E se um aluno tem um objetivo de fazer uma corrida, ele vai treinar para aquele tipo de situação, daquela corrida. Preparado, ao lado de um profissional. Sim, ao lado de um profissional, de um personal trainer que mantenha o ritmo dele, né, para ele não cair durante a atividade que ele está fazendo, está realizando. Camila, realmente precisa ter aí alguns cuidados, independente de qual época do ano a gente está, né? Agora, quem está pensando em fazer uma caminhada, por exemplo, como é que vai estar o tempo aí? Pois é, já a gente volta aí para comentar sobre essa reportagem. A gente vai voltar aqui para o telão, porque a gente não conseguiu falar sobre os números, então a gente continua aqui agora. Vamos lá. Como eu estava dizendo, na região sul aumentou bastante a máxima, vai a 35 graus nas horas mais quentes do dia. Região leste permanece igual, aqui 17, máxima de 28, assim como na região norte, só que na região sudoeste a máxima deu uma boa subida por lá, pelo menos de 2 graus. Agora a gente vai trazer, né, para cá, para o entorno de Brasília, para ver como é que ficam essas temperaturas também. Eu vou começar falando de Cristalina, porque é para lá que tem a maior precipitação de chuva para hoje, cerca de 30 milímetros. Também tá bem fresquinho por lá, mas bem mais do que aqui em Lusiânia e outras cidades. A máxima não passa dos 26 graus, ou seja, tá bem fresquinho por lá mesmo. Aqui em Lusiânia, máxima de 28, Novo Gama 27 e Planaltina, máxima de 28 graus. Tem precipitação de chuva também para as outras cidades, deve ser cerca aí de 25 milímetros, ou seja, o número continua alto, deve chover forte hoje no fim da tarde e umidade relativa do ar variando aí de 70% até 98%. Se encostar a 100%, a gente deve ter neblina, como teve nesses dias, né? Na semana retrasada, teve no domingo aqui também, Nayara, ou seja, é só a precipitação chegar a 100% que o tempo dá essa virada mesmo. A gente nunca está no equilíbrio, né? A gente lembra que no final do ano passado a umidade relativa do ar estava super baixa, a chuva veio, deu uma tranquilizada aí na temperatura, mas aí vem essa outra questão, né, Camila? Pois é, são mudanças que acontecem mesmo, como a gente falou agora há pouco, continuamos no verão e a gente segue desse jeito mesmo, esse período chuvoso mais extenso. Bom, Nayara, vamos voltar a comentar então sobre a reportagem que a gente acabou de ver, porque a gente viu aí que é preciso ter alguns cuidados, porque cada época do ano tem um tipo de treino adequado, justamente aí por causa das condições climáticas. Aí, pra gente tirar algumas dúvidas, a gente trouxe aqui no nosso estúdio, né, o nosso médico que vai prestar aqui algumas dúvidas pra gente, esclarecimentos. Doutor, começa falando pra gente então sobre os ventos, né? Os ventos estão realmente muito fortes, podem chegar aí até 60, 70 km por hora em algumas horas do dia. E a gente sabe que esses ventos aí, né, para quem pratica atividades em locais abertos, pode ser um pouco perigoso, né? Sim, pode ser. Vento e aumento da umidade, eles podem proporcionar a contração de músculos dentro do ouvido, por exemplo, e fazer com que a pessoa sinta dor, né? Fora que esses ventos também trazem micro-organismos de outras regiões, em especial os vírus, e acontecem aquelas famosas viroses da época. Doutor William, uma outra preocupação que a pessoa que deseja fazer atividade física também precisa ter em relação ao vestuário, né? Porque a gente pode ter essa sensação aí realmente. Algumas pessoas sentem frio, outras não. Então, qual que é a melhor roupa, né, para poder fazer exercício físico ao ar livre, no caso? Aí vai depender do tempo.
Se tivermos um tempo com sol abafado, é melhor roupas leves. Num período de chuva, é melhor se agasalhar um pouco. Agora, esse céu nublado aí, né? A gente sabe que a chuva está vindo sempre nesse período da tarde, alguns dias pela manhã. E aí, praticar exercícios físicos na chuva também é perigoso? Pode resfriar, por exemplo? Pode. A água, ela contém também micro-organismos, a água da chuva, e a gente pode também estar adquirindo doenças em função dessa água. Fora que também a gente pode adquirir também doenças de outras formas, como tendo contato com água suja da rua, a gente pode lembrar de leptospirose, por exemplo, de outras viroses mais graves, doenças bacterianas. Nossa, isso realmente é muito perigoso, né? Às vezes a gente tá ali se exercitando na chuva e não pensa nisso. Então, para você que está em casa, não dispensa aí praticar exercícios nem na hora da chuva. Então, realmente é preciso ter muito cuidado. É melhor esperar a chuva passar. Com certeza. Agora, Dr. William, uma questão também bem importante é que como o céu está nublado, tem esse tempinho mais fresco, as pessoas acabam esquecendo de tomar água, né? Isso seria porque o corpo sente um pouco menos de necessidade, mas a gente sabe que não pode deixar de tomar. Isso, explica pra gente. A gente tem essa sensação de que nós não temos necessidade de ingestão de água, mas isso é só uma sensação, não é verdade. A gente precisa necessariamente de 2 litros diários de água, fora os outros líquidos, né? E no período mais seco, nos dias mais secos, por nós estarmos numa região seca, nós necessitamos ainda mais de água. Agora, a gente sempre recomenda aqui, de fato, doutor, as pessoas precisam realmente ingerir líquido todos os dias, independente daí a temperatura que estiver fazendo. Exatamente. Quais são as possíveis consequências daquela pessoa que não gosta de tomar água? Dor de cabeça, dores musculares, né, principalmente nas articulações mais externas das mãos, das pernas, né, indisposição. Agora, doutor, outra coisa, a gente está nesse período aí do verão, né? Tem horas que faz chuva, horas que faz sol. Aí, nesse período aí, nessa transição aí desse clima entre a chuva e o sol, tem aquela sensação de abafamento. Qual que é a dica que o senhor dá para quem faz atividade física não passar mal nesse momento que está tendo essa sensação de abafamento? Muita hidratação e roupas leves, porque o abafamento vai fazer com que a pessoa transpira mais, perca mais água. Então, hidratação antes e depois da atividade física. A alimentação também precisa ter uma atenção? Precisa, uma alimentação mais leve, né, à base de frutas, carboidratos para quem vai fazer uma atividade mais aeróbica. Ou seja, realmente a gente precisa tomar esses cuidados, né? Enquanto eu estive ali fazendo essa reportagem, o ventinho que estava batendo já começou a me dar um pouquinho de coriza. Então, assim, eu já percebi, opa, tá tendo uma mudança aqui comigo. Então, isso pode acontecer com quem também está fazendo atividade, né? Pode acontecer sim. Ou seja, resfriar mesmo. Exatamente. São, como eu falei antes, os micro-organismos vêm junto com as pancadas de vento. Eles vêm de outras regiões para cá. Ou seja, existe assim algum horário adequado? Por exemplo, a gente também entrevistou algumas pessoas que agora estão praticando atividades físicas um pouquinho mais tarde porque está nublado, né? Antes saíam de casa às 6h30, 7 da manhã, agora estão praticando exercício às 9, 10 horas, mas isso também é sinal de alerta, né? Porque não é porque as nuvens não deixam os raios solares passarem ali com mais facilidade, mas também queima a pele, não é isso? Sim. O ideal mesmo é no final da tarde e início da manhã, quando a incidência dos raios solares, os raios UV, estão menores. Ou seja, mesmo estando mais nublado, é preciso utilizar... ter protetor solar. Protetor solar todos os dias, né? Nós vivemos num país tropical, né? Então é indispensável. Ou seja, a gente realmente precisa estar atento a essas mudanças climáticas, né? Porque tudo isso reflete na nossa saúde, né? Ou seja, cada época do ano tem a sua preocupação. E essa que a gente está vivendo agora nesse período chuvoso, então é essa. Ter a preocupação com a roupa que vai vestir, não praticar atividades físicas quando está chovendo, se hidratar bastante, não é, doutor? Exatamente. E ficar atento aí a esses vírus que estão soltos, né? A gente sabe, são muitos tipos, né, de vírus. Não, só de influenza são mais de 100 subtipos. As pessoas ficam até um pouquinho chateadas quando vão na emergência e a gente dá o diagnóstico de virose. Virose, sempre fala a mesma coisa, mas só de influenza são mais de 100 subtipos. E cada tipo proporciona um resfriado. Ou seja, então, muito obrigada pela sua participação, Dr. Willy. Obrigado.
Muito obrigada, tá? A gente vai ficar atento a essas dicas, porque para quem gosta de se exercitar e tem que ficar realmente ligado na saúde. Sim. Obrigada, tá? Pela sua participação. Gente, agora a gente vai para as participações, viu? Eu começo pela foto do Sávio Felipe, lindo pôr do sol no centro de Lusiânia, ele caprichou nessa foto, muito bacana. O próximo registro é do Wilson Ferreira, ele tirou essa foto no final de tarde, no povoado Três Vendas, um céu mais roxo aí, para quem não sabe, a luz do sol é que determina a cor do céu. Algumas pessoas chamam essas mudanças aí de dança das cores celestes, legal, né? Tem também a participação de Formosa, o Isaac Xavier fez essa foto aí bem bacana, num lago, ele não disse o nome, mas fica lá na cidade de Formosa, estava chovendo na hora, também friozinho lá para Formosa nesses dias, então assim, é só aproveitar, né, Nayara? Tá certo então, Camila, muito obrigada pela sua participação aqui, gostei, viu, das previsões. Pronto, então, gente, é tomar cuidado realmente aí nessa época, tá? De chuva, sol e, claro, se preocupar com a saúde, que é o mais importante mesmo. Obrigada, até mais. Até, tchau, boa tarde. Tchau. E vamos para mais uma rodada de participações aqui no Jornal Anhanguera. O Paulo Samuel, do setor Anhanguera 6, em Valparaíso, manda um abraço para toda a equipe e a gente também manda um abraço para você e para sua família, viu? Olha só, o Geortson assiste o jornal todos os dias antes de ir para o trabalho, fez questão de registrar aí também a edição que ele assistiu. Muito obrigada pela sua participação, viu? E olha só, gente, que gracinha a Eva Beatriz, tão novinha e já está ligada aqui com a gente. Muito obrigada também pela sua participação. Vamos para mais um intervalo? Em instantes, você vai conhecer a história de uma adolescente goiana de apenas 17 anos que conseguiu passar no vestibular de uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. E hoje é dia do nosso quadro Faz Bem. Você vai saber quais cuidados nós devemos tomar para evitar as pedras na vesícula. E você se lembra daquela história da menina que ouviu de uma mulher que não existe princesa negra, gente? Pois é, você vai ver a homenagem que ela recebeu de um grupo de atrizes. Uma lição de humanidade. Não perde não, que a gente volta daqui a pouco.